Bem-vindos às Falas da Bíblia. Prepare-se para um momento de reflexão e inspiração com a Palavra de Deus. Hoje nós falaremos da primeira parte de Eclesiastes. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração vai-se, e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce, e o sol se põe, e corre de volta ao seu lugar donde nasce. O vento vai para o sul, e faz o seu giro vai para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira, e retoma os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo, o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios correm, para ali continuam a correr. Todas as coisas estão cheias de cansaço. Ninguém o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que tem sido, isso é o que há de ser. E o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: Voe, isto é novo. Ela já existiu nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das gerações passadas. Nem das gerações futuras haverá lembrança entre os que virão depois delas. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. E apliquei o meu coração a inquirir e a investigar com sabedoria a respeito de tudo quanto se faz debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela se exercitarem. Atentei para todas as obras que se e fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e desejo vão. O que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode enumerar. Falei comigo mesmo, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, tenho tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento, e apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isso era desejo vão, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. Disse eu a mim mesmo: ora vem, eu te provarei com a alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse: está doido, e da alegria, de que serve estar? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, sem deixar de me guiar pela sabedoria, e como me apoderar da estultícia, até ver o que era bom que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas e jardins, e plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz tanques de águas, para deles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e de rebanhos, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Ajuntei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, concubinas em grande número. Assim me engrandeci, e me tornei mais rico do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e isso foi o meu proveito de todo o meu trabalho. Então olhei eu para todas as obras que as minhas mãos haviam feito, como também para o trabalho que eu aplicara em fazê-las. E eis que tudo era vaidade e desejo vão, e proveito nenhum havia debaixo do sol. Virei-me para contemplar a sabedoria e a loucura e a estultícia, pois que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que já se fez. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça,
mas o louco anda em trevas. Contudo, percebi que a mesma coisa lhe sucede a ambos. Pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao estulto, assim me sucederá a mim. Porque então busquei eu mais a sabedoria. Então respondi a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois do sábio, bem como do estulto, a memória não durará para sempre, porquanto de tudo, nos dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o estulto. Pelo que aborreci a vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e desejo vão. Também eu aborreci todo o meu trabalho em que me afadigara debaixo do sol, visto que tenho de deixá-lo ao homem que virá depois de mim. E quem sabe se será sábio ou estulto. Contudo, ele se assenhoreará de todo o meu trabalho em que me afadiguei, e em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade. Pelo que eu me volvi e entreguei o meu coração ao desespero no tocante a todo o trabalho em que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, e ciência, e destreza. Contudo, deixará o fruto do seu labor para ser porção de quem não trabalhou nele. Também isso é vaidade e um grande mal. Pois, que alcança o homem com todo o seu trabalho, e com a fadiga em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho é vexação. Nem de noite o seu coração descansa. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Vi que também isso vem da mão de Deus, pois quem pode comer, ou quem pode gozar? Melhor do que eu, porque ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, e conhecimento, e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dá-lo àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e desejo vão. Tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho penoso que Deus deu aos filhos dos homens para nele se exercitarem. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há coisa melhor para eles do que se regozijarem e fazerem o bem enquanto viverem, e também que todo homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho, é dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar, e nada se lhe pode tirar. E isso Deus faz para que os homens temam diante dele. O que é, já existiu, e o que há de ser, também já existiu. E Deus procura de novo o que já se passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar da retidão estava a impiedade, e que no lugar da justiça estava a impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Disse eu no meu coração: isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmos como os brutos. 19. Pois o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos brutos. Uma e a mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e o homem não tem vantagem sobre os brutos, porque tudo é vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó,
e todos ao pó tornarão. Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens vai para cima, e se o espírito dos brutos desce para a terra? Pelo que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esse é o seu quinhão. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Depois volvi-me, e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis as lágrimas dos oprimidos, e eles não tinham consolador. Do lado dos seus opressores havia poder, mas eles não tinham consolador. Pelo que julguei mais felizes os que já morreram, do que os que vivem ainda. E melhor do que uns e outros é aquele que ainda não é, e que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja que o homem tem do seu próximo. Também isso é e vaidade e desejo vão. O tolo cruza as mãos e come a sua própria carne. Melhor é um punhado com tranquilidade do que ambas as mãos cheias com trabalho e vão desejo. Outra vez me volvi e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só, não tendo parente, não tem filho nem irmão, e contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando e privando do bem a minha alma? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é o mancebo pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar, embora tenha saído do cárcere para reinar, ou tenha nascido pobre no seu próprio reino. Vi a todos os viventes que andavam debaixo do sol, e eles estavam com o mancebo, o sucessor, que havia de ficar no lugar do rei. Todo o povo, a testa do qual se achava, era inumerável. Contudo, os que lhe sucederam não se regozijarão a respeito dele. Na verdade, também isso é vaidade e desejo vão. Guarda o teu pé, quando fores à casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu, e tu estás sobre a terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque da multidão de trabalhos vêm os sonhos, e da multidão de palavras a voz do tolo. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não pagares. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas na presença do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Porque na multidão dos sonhos há vaidades e muitas palavras, mas tu teme a Deus. Se vires em alguma província a opressão de pobres e a perversão violenta do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, pois quem está altamente colocado tem superior que o vigia, e há mais altos ainda sobre eles. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade. Quando se multiplicam os bens, multiplicam-se também os que comem. E que proveito tem o seu dono, senão o de vê-los com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a saciedade do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol. Riquezas foram guardadas por seu dono para o seu próprio dano. E as mesmas riquezas se perderam por qualquer má aventura. E havendo algum filho, nada fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim também se irá, nu como veio. E nada tomará do seu trabalho que possa levar na mão.
Ora, isso é um grave mal, porque justamente como veio, assim há de ir. E que proveito lhe vem de ter trabalhado para o vento, e de haver passado todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, enfermidades e aborrecimento? Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa: alguém comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu, pois esse é o seu quinhão. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens, e poder para desfrutá-los, receber o seu quinhão e se regozijar no seu trabalho, isso é dom de Deus, pois não se lembrará muito dos dias da sua vida, porque Deus lhe enche de alegria o coração. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e que pesa muito sobre o homem. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, de maneira que nada lhe falta de tudo quanto ele deseja. Contudo, Deus não lhe dá poder para daí comer. Antes o estranho lhe come. Também isso é vaidade e grande mal. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, de modo que os dias da sua vida sejam muitos, porém se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele, porquanto debalde veio, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mais descanso tem do que o tal. E embora vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para um mesmo lugar. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo não se satisfaz o seu apetite. Pois, que vantagem tem o sábio sobre o tolo? E que tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isso é vaidade e desejo vão. Seja qualquer o que for, já há muito foi chamado pelo seu nome, e sabe-se que é homem, e ele não pode contender com o que é mais forte do que ele. Visto que as muitas palavras aumentam a vaidade, que vantagem tira delas o homem? Porque, quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, durante os poucos dias da sua vida vã, os quais gasta como sombra? Pois quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Chegamos ao fim de mais uma fala da Bíblia de hoje. Que a mensagem inspire e fortaleça sua fé. Esperamos que esta porção da palavra tenha tocado seu coração. Para continuar recebendo diariamente esses momentos de reflexão, inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o que mais te impactou e não se esqueça de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra. Contamos com você. Muito obrigado e que Deus o abençoe.